Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural JR Embalagens. Mega Refrigeração. Mona Lisa. Esquadrias em Madeira. Laboratório Núcleo. E o nosso convidado de hoje é um verdadeiro mestre da palavra, filho de libaneses, com raízes em Minas Gerais, mas com a alma 100% goiana. Ele construiu a sua trajetória marcada por desafios, conquistas e muita comunicação. É empresário, jornalista, radialista de sucesso, consultor político e hoje é palestrante profissional, capacitando empresas, equipes e líderes em todo o país. Estamos recebendo aqui com muita alegria Cadmus Alassal. Cadmus, é um prazer realmente receber aqui. Você sabe que eu sou seu fã. Eu também sou seu. Durante todo o tempo que você esteve no rádio, eu admirava demais todo o seu trabalho. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu e você que está assistindo. Eu tenho um objetivo hoje, nesta entrevista honrosa que foi convidado pelo Wellington Felipe e pela sua equipe. Até o final desta entrevista, eu tenho a obrigação de deixar a sua vida um pouco melhor. É por isso que eu estou aqui, porque quando eu faço isso, a minha vida melhora, eu adquiro mais entusiasmo pela vida e mais vontade de viver. Obrigado pelo convite, Wellington Felipe, Sueli e toda a equipe. Legal, e a gente começa falando ali exatamente do começo. Você nasceu em Minas, mas fincou raízes aqui em Goiânia. Foi destino ou foi escolha? Minas Gerais foi meu pai, como um imigrante libanês, foi para lá e logo após veio para Goiânia. E aqui hoje eu me considero mais goiano do que mineiro. A sua trajetória mistura química, informática, empreendedorismo, rádio. Agora me responde, isso é diversificação ou é inquietação? Isso. Quando eu era criança, meu pai era feirante na Vila Nova. E nós tínhamos que acordar 2 horas da madrugada, 2h30, para colocar tudo na Kombi e ir para a feira da Vila Nova. E tinha que ser, a banca era no meio da feira, então era muito difícil se chegasse atrasado. Nós tínhamos que chegar 2 horas, 3 horas da madrugada. Aí não tinha cliente até às 6 horas da manhã, 6h30. Eu pegava jornal, O Popular, tinha uma distribuidora lá perto e saía vendendo o jornal. Só que eu criei uma característica que eu pegava a principal manchete para chamar a atenção do pessoal e saía falando a manchete. Atenção, atenção, o avião caiu. Isso na feira? Na feira. Então as pessoas compravam, eu acabava com o estoque do jornal, eu recebi um prêmio das mãos do senhor Jaime Câmara, na época que premiava quem vendia mais jornal. Eu ainda tenho lá em casa, ele me deu um dinheiro de um cruzeiro, eu tenho guardado. Você tinha quantos anos, Cadmus? Isso eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Já feira, era um comunicador nato, né? Gostava de vender, porque a feira antigamente era diferente, Wellington. Para você ter uma ideia, meu pai tinha um caderno, vendia, não existia crediário. Vendia anotando no caderno, Wellington, sem saber onde a pessoa morava, sem conhecer a pessoa. A pessoa passava lá, eu tinha a obrigação de vender uma calça Westop para a pessoa. E ali mesmo colocava no pescoço, vendia. Vamos supor, Wellington Felipe. Tudo bem, a calça é R$120. Hoje eu vou dar 20 de entrada. Wellington, ninguém deixava de pagar. E meu pai tinha uma brincadeira e nós falávamos, quem comprar de nós fiado não morre. Tem um seguro de vida. Aí a pessoa fala, como assim? Meu amigo... Enquanto não pagar, não morre. Não morre. Todo dia às 18 horas, a gente pega esse caderno e ora para você não morrer. Então, interessante. Mas voltando lá nas profissões que você já teve... Essa é uma profissão que... Qual delas foi a que mais te desafiou, de todas? A que mais me completou, já fui lojista, vendedor, jornalista, radialista, professor. Professor. A de professor, eu já estava estudando em Campinas, São Paulo. Eu saí de Goiânia, estudava em Campinas, Goiânia, e fui para Campinas, São Paulo estudar. E lá eu comecei, fui convidado para informática, que hoje é TI, né? Porque os computadores antigamente não tinha sistema operacional, você tinha que fazer tudo. O que ocorre? Lá eu fui convidado, porque eu estava nessa área, e passei a dar aula em Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Bauru e Goiânia. Essa foi a profissão que, sem dúvida, mais se desafiou. E hoje é de palestrante. E a experiência com campanhas políticas te ensinou mais a falar ou a ouvir? A experiência em campanha política, que são várias, a maioria
vitoriosas no Brasil inteiro, que eu sou contratado como redator e estrategista, é a questão de planejamento e estratégia. Essa profissão que ainda eu executo é muito bom de você jogar com estratégia, pensar em todos os detalhes, em todos os cenários. Isso é muito bom. Mas o segredo é ouvir mais ou falar mais? O segredo é descobrir a necessidade, o que o povo quer. Você não tem que falar o que você quer. As necessidades, o que o pessoal quer. Exemplo, um lojista, muitas vezes ele faz o que ele quer, lê do engano. Ele tem que fazer o que o cliente quer. Essa é a regra de um dos maiores varejistas. Resumindo, então, é ouvir mais, né? Ouvir mais, exatamente. Fazer uma pesquisa, ir para a rua, ficar junto com as pessoas. O pior lugar para se ver o mundo é atrás de uma mesa. Cadmus, quando foi que você descobriu que a sua voz tinha o poder de mover as pessoas? Quando eu vendia jornal na feira. Era justamente lá com 12 anos, na feira da Vila Nova, aí depois foi evoluindo com essas questões, e depois fui até convidado pela radiodifusora lá atrás, e isso foi me empolgando muito. Na rádio, que você sempre me acompanhou, eu fazia questão do início do programa ter um momento Cadmus Alassal. Sempre um momento de espiritualização, de falar para o coração da pessoa. Eu tinha obrigação em 15 minutos, 10 minutos, o programa durava 2 horas de entrevistas, você já foi entrevistado lá, mas eu tinha que começar. Uma vez até eu achei interessante, tinha um Edson Cândido Pinto, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Ele já foi lá algumas vezes. Depois eu precisei de um serviço dele. Chegando no escritório dele, a menina anunciou, a secretária dele, que eu estava lá, e ele pegou, venha lá para dentro que tem uma pessoa que quer te conhecer muito, um desembargador. Aí ele, olha, minha mulher briga comigo. Eu, antes de ouvir o seu momento Cadmus Alassal, eu não subo para o tribunal. Eu tenho que te ouvir. Minha mulher esse dia estava falando comigo, ela não te conhecia. Eu falei, silêncio, por favor, eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Aí ela se entusiasmou também e passou a ouvir. Então, esse é o meu objetivo de vida. É isso que me faz ter saúde, ter luz e ter vontade de viver. Cadmus, por que pular para o palco das palestras? O que te chamou para essa área? Ver no final de uma palestra que pelo menos uma alma, uma pessoa eu impactei na vida. É isso que me fez ser palestrante. É o objetivo de deixar a vida das pessoas melhores. Hoje, Wellington Felipe, devido ao excesso de informação, muitas pessoas distorcem a autoimagem e assim a autoestima. E isso leva a pessoa à doença, a viver uma vida limitada. O objetivo principal da palestra é que a pessoa faça uma análise, a viagem mais difícil da vida do ser humano, para dentro de si mesmo. E por falar nisso, qual foi a palestra que mudou a sua vida e não a do público? Uma palestra que você tenha assistido. A palestra de Anthony Robbins, que escreveu 2 livros principais, O Poder Sem Limite, Desperte o Gigante Interior. A história dele já é fantástica. Fantástica. Né? A história dele é fantástica. E é o que eu espelhou em mim. A história dele é semelhante à minha. Ele é uma pessoa que passou pela escuridão, esteve nas trevas, pensou até em eliminar a própria vida. Mas ele conseguiu sair das trevas, ele conseguiu sair da escuridão. E é um exemplo também que eu passei por isso. E hoje, o objetivo é fazer o que ele faz, segurar a mão das pessoas que estão nessa situação e tirar elas da escuridão. É por isso que esse é o que me move, é isso que me move. Mostrar para as pessoas que algo complexo, como é a vida da pessoa e a autoimagem, ela pode ser resolvida de maneira muito simples. Em uma palestra, há transformações para a vida inteira das pessoas. Já te chamaram para fazer uma palestra sobre um tema que você não acreditava? E o que você fez? Eu jamais faria. Jamais faria. Já fui convidado, sim. Aí eu deixei bem claro, logo do início, é aquele ditado que inclusive eu falo na palestra. É melhor ficar 5 minutos vermelho do que 1 ano amarelo. Eu não posso trair a mim mesmo. Aí sim, eu jamais teria condição de fazer meu trabalho. Cadmus, escreveu um livro, você é autor de um livro, está escrevendo outro, vai lançar daqui a pouco outro livro também, Exatamente. Né? Escrever um livro foi mais difícil do que falar ao vivo? Sim. Escrever um livro, você viaja muito no seu interior, é muito profundo, você tem que pensar em todos os ângulos, ser bem congruente para deixar um recado que as pessoas que lerem
a vida ficará melhor, mas é muito mais profundo. O que você quer que as pessoas levem da palestra que você faz? Eu sempre pergunto, nós temos um WhatsApp, a pessoa diz, nós perguntamos, o que você espera da palestra? Como você espera sair da palestra? Você tem algo que te limita? Algo que te traz dor? Alguma fobia? Algum trauma? É isso. Neste momento, nós personalizamos a palestra de acordo com as pessoas que irão. E nós vamos trabalhar isso. A autoimagem. Wellington, uma simples atitude. Você sabe que educação, para mim, professora e professor, é algo indiscutível. Uma das melhores profissões do mundo. Mas pode acontecer, como teve um caso, de um senhor, excelente executivo, que quando ele tinha que realizar alguma fala para um grupo, um dia antes ele tinha diarreia, vômitos, síndrome de pânico e se bloqueava no outro dia. Fomos buscar, ele mesmo reconheceu que quando ele tinha 10 anos, na sala de aula, ele fez xixi na calça. A professora, com uma das melhores intenções, levou ele para frente e disse para as crianças o que tinha acontecido. Isso bloqueou a vida dele, limitou. Naquele momento que ele trouxe na palestra, teve coragem de expor isso, e nós mudamos a imagem, a vida dele mudou por completo. Quem sabe falar muito bem pode virar palestrante? Basta saber falar bem? Se a pessoa não tem timidez em falar no público, já é um grande ponto. Mas o principal é a motivação. Até ele pode ter resultados que não queiram. Eu costumo dizer, entre aspas, que não tem fracasso e não tem êxito, tem resultados. Mas é a motivação que o faz. Como que ele quer deixar a pessoa que ouve ele em que situação? Isso é importantíssimo. Para mim, agora, evidente, existem as pesquisas sobre medos. A Nature Science, a revista fez uma pesquisa, quais são os principais medos? De barata, de viajar de avião, etc. A campeã foi falar em público. Então, se a pessoa consegue falar, já é um grande passo. Mas eu, por questão de ética, por questão de amor ao próximo e de deixar o planeta melhor, é a motivação, além da boa comunicação. O que não é possível é querer mudar as pessoas sem que ela aceite. Você tem que mostrar um caminho para que ela siga esse caminho da mudança. Eu costumo dizer uma frase do Augusto Cury, o médico psiquiatra mais lido no mundo. Ele diz, insanidade é você acreditar que você pode mudar alguém. Você tem que convencer, dar credibilidade, por fé, mostrar um caminho para essa pessoa. Você pode abrir a porta. Quem pode entrar é só a pessoa. Ou seja, só a pessoa é capaz de mudar a sua história. Nós podemos motivar e mostrar um novo caminho para que ela siga, mas é ela que vai mudar. Tá. E para quem quer começar nesse caminho, ser um palestrante, qual é o primeiro passo, Carlos? Estudar muito, ler muito sobre o tema que você quer, aprofundar o máximo que você puder. Tem que ter uma obsessão. Vontade não, você tem que ter uma obsessão e uma imagem mental que você vai conseguir o que você quer. Eu quero até dar um exemplo usando o Wellington Felipe, porque eu conheço a carreira dele. Quero dar um exemplo para você que serve para a sua vida. O Wellington Felipe está com 27 anos com esse programa? 24. 24 anos. Gente, isso é uma história, é uma vida. Só que ele contou para mim lá atrás que quando ele foi apresentar esta ideia para um diretor de uma companhia grande de televisão, uma transmissora grande de televisão, ele falou assim, quem que vai querer anunciar um programa como esse? Programa de bairro, programa que mostra pequeno, iniciante, empresários? Ninguém vai querer. Ele não deixou se abater. Ele fez a imagem apesar do que foi dito, ele fez uma imagem fortalecedora, que ele teria muitos clientes, que isso iria acontecer. É isso que eu digo na palestra, com todo respeito, é um choque para a pessoa. Vontade não te leva a lugar nenhum. O que te leva é a imagem que você constrói do que você quer. Eu, quando fui fazer a primeira palestra, eu já vi o auditório cheio e mantive isso. E aí você magnetiza com o universo. Deus te ajuda. A fé. O Wellington Felipe é um exemplo. Esse programa dele é pioneiro no Brasil.
24 anos atrás, quem pensava em dar espaço para o pequeno comerciante, para os bairros? Cada bairro é uma cidade. O bairro Jardim América, o maior de Goiânia, é maior do que muitas cidades do estado de Goiás. Então ele valoriza o pequeno, o início, até o grande. Tem muitos comerciantes industriais, empresários grandes que anunciam com ele, porque tem retorno. A verdade, Carlos, é que hoje, aqueles pequenos empresários hoje são os grandes empresários de antes, hoje são os grandes empresários de hoje, né? Exatamente. Eles cresceram conosco, nós crescemos com eles também, né? Tá vendo? Aí o impacto que você fez. Né? E se você tivesse criado uma imagem enfraquecedora, lá 24 anos atrás, quando esse diretor de uma transmissora de TV, você estaria acabado ali. Qual seria o seu destino? Eu vejo que a vida é foco. Você tem um objetivo, foca nele, porque se você fizer isso, não tem erro. Carlos, isso é uma missão. Depois eu até gostaria de falar a diferença entre missão e propósito. Quero ouvir isso também. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que os telespectadores querem saber. Quem quer trabalhar na área de palestras, você dá curso para quem quer entrar nesse segmento, ser palestrante? A partir de agosto, nós vamos abrir inscrições para essa finalidade. A pessoa que tem interesse, ser palestrante, ser coach, nós estamos estruturando. A partir de agosto, teremos inclusive, quero daqui a pouco deixar o telefone para você se inscrever na palestra dia 14 de junho, gratuita. Pode falar agora. Ok, dia 14 de junho, no sábado, em Goiânia, às 15 horas, no maravilhoso auditório da Fé Comércio. Fé Comércio, dia 14 de junho, sábado, às 15 horas. Esta primeira palestra será gratuita. E eu vou estar lá, hein? Opa, a gente vai poder encontrar será uma lá, honra ter tá certo? tua presença. Cadmus, qual é o erro mais comum em quem está começando no segmento para ser palestrante? Ele se perde na palestra quando tem perguntas ou intervenções de algumas pessoas e ele perde o raciocínio fora do contexto do ali contexto na palestra, que ele foi programado. Uhum. Então esse é o principal fator. Ele precisa estar muito sintonizado com o tema para ele voltar Exatamente. Novamente. E aí, uma pessoa que quer uma atenção especial, ela acaba, infelizmente, atrapalhando o todo. Então essa pessoa nós temos que saber conduzir para que chegue no momento certo que ela possa explanar a sua dificuldade, o seu medo, o seu trauma, porque senão atrapalha o todo. Ok. E o que ainda você quer realizar nesse universo aí de palestras? Qual que é o seu objetivo como palestrante? O meu objetivo, eu tenho um projeto que, se Deus quiser, vou iniciar este ano também, é com adolescentes, crianças e adolescentes, para deixar o mundo melhor, antes que eles se percam devido à violência doméstica, devido a bullying, devido a problemas internos, que amanhã ele seja um adulto que possa complicar a sociedade e a ele mesmo sofrer muito. Então esse é um dos principais objetivos que eu tenho ainda para instalar esse ano. Legal, nós vamos fazer um ping-pong aqui agora. Bem rapidinho, uma pergunta, uma resposta rápida. Um livro que te marcou. Um livro, Gibran Khalil Gibran, O Profeta. Uma música que te representa. 100 Mandamentos, Oswaldo Montenegro. Um hobby que te recarrega as energias. Bicicleta. Como diz Vinícius de Moraes, bicicletar. Bike. Prato preferido para celebrar. Bacalhau. Bacalhau. Um lugar que é o seu refúgio. Pirinópolis. Eu ia responder por você, né? Eu sei que você gosta demais de lá. Pirinópolis. Uma viagem que mexeu com você, uma viagem que você já fez. Chapada Diamantina, na Bahia. Um filme para assistir 1000 vezes. Perfume de Mulher, com Al Pacino. Já assisti. Não chegou a 1000 não, mas assisti umas 3 vezes já. Uma lembrança feliz da infância. Da infância. Quando eu morava na Vila Nova, estava num campo de terra, o Pelé veio para Goiânia fazer um evento. Enquanto nós estávamos brincando, por incrível que pareça, o helicóptero ficou rodeando e ele sorrindo com aquele sorriso maravilhoso e a poeira circulando como se fosse um redemoinho e nós olhamos para o Pelé e o Pelé acenando para nós lá na Vila Nova. Lembrança para mim inesquecível. Ficou marcada, né? O que mais te inspira nas pessoas? O que mais me inspira é quando elas saem da palestra praticamente renovada. Você vê que quando ela tira aquele trauma, quando ela tira aquela autoimagem enfraquecedora, parece que ela rejuvenesce 10 anos instantaneamente. Uma qualidade que você admira? Humildade. Um sonho que ainda quer realizar? Quero ir para o Tibete.
Legal. Me leva junto nessa viagem. Vamos. Uma palavra que te define hoje. Coragem. Muito bem. O que te faz rir de verdade, Cadmus? O que te dá alegria de verdade? Os fatos simples da vida. Assim como Jesus Cristo estava caminhando e ele parou com aquela... Imagine, ele era, entre aspas, a pessoa mais famosa da região. E ele estava caminhando, quando ele parou de repente, começou a olhar para longe, as pessoas, eu imagino, falaram, o que deu nesse homem? Esse homem deve ter ficado doido. Ele falou, olhai os lírios do campo. As situações simples da vida. Buscar alegria naquilo que é simples no dia a dia. Uma palavra, aliás, família para você é? É o sentido da minha vida. Uma palavra que resume sua jornada. Confiança. Sua paixão na vida. Melhorar a vida das pessoas. É obsessão, não é paixão. Eu tenho essa obsessão. Legal, e isso eu concordo. O Cadmus, a vida inteira, tentou fazer isso em tudo que ele faz. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Goiás de Norte a Sul e com aquela sensação boa de ter aprendido algo novo, de ter conhecido um pouco mais dos caminhos que mudam a vida. O Cadmus Alassal aqui nos mostrou que uma palestra não é apenas uma fala bonita no palco. É um encontro entre quem tem coragem para compartilhar e quem está pronto para se transformar. Talvez você que está aí em casa tenha percebido que a sua história também pode fazer sentido para alguém. Seja num livro, num vídeo, num palco ou na conversa com um amigo. Aliás, o mundo precisa de gente que fala a verdade e que vive um propósito, ok? Então, Cadmus, muito obrigado pela sua vinda. Agradeço. Foi uma verdadeira aula aqui para nós sobre essa profissão sua. Eu que aprendi muito aqui com vocês. Obrigado. E você acompanha tudo no nosso portal, essa e outras entrevistas, inclusive essa entrevista na íntegra, você vai poder ver lá também. Teve muita coisa aqui que a gente teve que cortar porque o programa é curto. Lá você tem a entrevista completa, tá certo? Então, entre lá no portal, é só digitar aí goiasdenorteasul.com.br. Siga a gente também nas nossas redes sociais, os endereços estão aqui embaixo, estamos te esperando lá. E fale o que você está achando do programa, faça críticas, faça elogio, por favor, também, tá? Mas pode fazer críticas também. E eu me despeço com uma frase que conecta com tudo que nós vivemos aqui hoje. Quando você compartilha o que sabe, você não perde, você multiplica, ok? Beleza? Então, uma semana abençoada para você, um grande abraço e até o próximo Goiás de Norte a Sul. Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural JR Embalagens. Mega Refrigeração. Monalisa. Esquadrias em Madeira. Laboratório Núcleo.